Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edilson Pereira, vamos aí para a primeira aula do módulo 1 e a gente vai falar um pouco sobre as configurações essenciais, configurações mais relevantes que eu, como técnico de planejamento, que trabalho na área de planejamento, uso no meu dia a dia. Ok? Esse aqui é o nosso cronograma, eu vou falar para você um pouco de cada coluna nesse momento, depois a gente vai passar um pouco aí para as configurações essenciais. Primeira coluna, nós temos aí uma coluna que ela é uma coluna personalizada, tá? Esse texto é uma coluna de texto 14 e nós colocamos o título dela como aderência. Você pode clicar com o botão direito e ir aqui em configurações e você pode colocar o nome do título aqui, ó, aderência. Então, ela não é uma coluna nativa do Prost, é uma coluna aí personalizada. Então, dentro dessa coluna, pessoal, ele vai ter aí tem uma fórmula. Vou mostrar para vocês a fórmula. Vem aqui em personalizados, clica com o botão direito em cima da coluna, vem personalizados e dentro de fórmula aqui, você pode clicar que vai ter essa fórmula, onde vai trazer para você aqui, ó, verde é concluída, né? Verde concluída. E também vai estar inativo quando tiver branco, né? Assim, sem bola nenhuma, sem coloração nenhuma, vai estar inativa. Quando a gente inativar uma tarefa, concluído vai ficar verde, nós já falamos. Quando tiver vermelho, vermelho claro, né? A tarefa vai estar atrasada. E vermelho escuro, ela vai estar atrasando aí uma tarefa que ela é crítica. Amarelo é quando essa tarefa já está em andamento e ela está próximo de atrasar. Então, é um ponto de atenção, ela vai ficar meio que laranja ou amarelo. Ok? Então, essa aqui é uma fórmula que a gente desenvolve dentro dessa coluna personalizada de texto. Então, as colunas personalizadas, você pode ir aqui em arquivo, vem em opções, aqui revisão aqui, a gente tem todas as colunas personalizadas aqui, ó. Texto vai dar 1, tá? Texto e vai até 30, tá? Até 30 aí colunas, nós temos 30 colunas de texto, ok? Então, essa é a primeira coluna, ela vai fazer isso. Segunda coluna, nós temos aí a etapa, também é uma coluna de texto 13, nós colocamos o título de etapa. Segunda coluna, nós temos aí, a terceira coluna, nós temos subetapa. Você vai entender daqui a pouco o que é uma etapa e uma subetapa e por que nós colocamos essas colunas. Essas 3 colunas, elas não são nativas do MS Project, são colunas personalizadas, ok? Aqui, já nessa coluna de tarefas, nós temos aí as nossas tarefas. E elas são divididas em níveis, tá? Eu vou inserir uma coluna só para você entender essa questão dos níveis. Nível de estrutura de tópico. Só para vocês entenderem, pessoal. Então aqui, ó, nessa primeira linha, que é o nível 0, a gente coloca aqui o número da SS. Okay? O número da SS é CS446 de 2025. Esse número, geralmente, as empresas elas têm um controle de SS. Então, toda vez que é feita uma solicitação, ou seja, do cliente por e-mail ou verbalmente, de alguma forma, a gente tenta colocar isso em um controle de uma planilha ou um sistema que ele vai gerar uma numeração. E é aqui que a gente coloca essa numeração, que é como se fosse um ID, ok? Cada obra lá tem seu ID. É igual pessoas aí que vendem casas, né? Que fazem os cronogramas, então tem a casa A, a casa B e assim sucessivamente. É aqui que a gente vai colocar esse número.
Já no nível 1, nós temos aqui o escopo da tarefa, o escopo da obra, na verdade. Que escopo é esse da obra? Ele é uma junção, a gente coloca aqui o número da SS, coloca underline, coloca aqui essa execução da obra, o que vai ser feito? Vai ser base, tá? Vai ser umas bases, eu vou até colocar aqui para você enxergar melhor no PowerPoint. E vai ser a base. Aqui, ó. Base civil dos sprinters SPCI, revisão 000. Umas bases que a gente vai fazer para ser colocado uma tubulação de combate a incêndio. Esse SPCI significa Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio. Então, vai ser colocada algumas tubulações, ela vai ser construída e em cima dela vai ser apoiada ali, vai ter geralmente é colocado um suporte, tá? Metálico ali, de aço, onde é colocado essas tubulações aí em cima desses suportes que estão em cima dessas bases. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, no segundo, aqui no nível 2, nós temos aí todos os serviços. Todos os serviços. Nós temos os serviços preliminares, nós temos o serviço de mobilização, preparação do terreno, a execução das sapatas, a execução dos fustes, a execução das bases, o serviço de mobilização, desmobilização e no final o serviço de término da obra. E nós colocamos aí como um marco. Todo marco ele tem a duração 0. E por isso que a gente coloca essa cor de cinza. Algumas tarefas também você vai ver com marco 0, que geralmente são aí as premissas, a premissa do contratante e da contratada. Daqui a pouco a gente vai ver esses outros níveis. Então nós estamos no nível 2. No nível 3, pessoal, eu vou abrir aqui dessa primeira atividade, que é serviços preliminares. Nós vamos ter aqui no nível 3, nós vamos ter as premissas. Okay? Premissas. E nesse nível 3 aqui a gente chama de etapa. Tá? Então essa etapa geralmente ela vai ser colocada aqui lá no nível 5 da tarefa. Daqui a pouco a gente chega lá. Então no nível 4 nós temos aí as subetapas. Então serviços, etapa e subetapas. E aqui abaixo dessa subetapa nós temos aí as tarefas. E aqui abaixo dessa subetapa também nós temos outras tarefas. Então nós denominamos aqui, tá? Essas tarefas elas ficaram dessa cor cinza porque todas as durações aqui são 0. Então quando a duração é 0, aqui ele se torna um marco. São atividades, tarefas importantes ao qual são da subetapa aqui da contratante, que é a Vale que nos contratou, e também da contratada, que somos nós. Então são atividades que são importantes, que a gente tem que estar acompanhando e mostrando ao nosso cliente, olha, está faltando vocês apresentarem isso, visita técnica, tem uma data, fornecimento do projeto civil, faltam vocês passarem para a gente o projeto civil dessas bases, o fornecimento do projeto mecânico, né, na parte mecânica, qual vai ser a parte mecânica. Nós temos aí o suporte, né, essa parte metálica que vai na base ali para suportar as tubulações. Nós temos aí também talvez uma bomba de skid. A gente teve isso aí numa obra agora que nós finalizamos com sucesso recentemente, que foi nas plantas móveis. Nós temos a parte mecânica também, por exemplo, um projeto aí da tubulação, onde que essa tubulação vai passar, onde vai colocar esses hidrantes, onde vai colocar esse abrigo da mangueira, né, o abrigo da mangueira ali dos hidrantes. Então nós temos tudo isso para receber do cliente e isso geralmente vem nesse projeto mecânico. Local da topografia indicando
nosso nível de acesso. Essa parte de locação, né, da topografia. Limpeza do acesso, da JM. Então é um marco importante também. A JM é uma outra empresa que vai fazer a limpeza, a regularização ela que vai fazer também. E a gente tem que estar mostrando isso para o cliente para ele acionar a outra empresa, sanar as fissuras no solo. Quando nós fomos fazer a visita técnica, nós encontramos essas fissuras lá no solo, então precisamos aí sanar essas fissuras. Colocamos como marco, olha, vocês têm até tal dia, até o dia 18 do 8 para finalizar isso. Alocação de georreferência topográfica, também eles vão passar aí uma alocação de georreferência, né? Os pontos aí topográficos para nossa empresa. Definição do início da obra, isso numa reunião, é feita uma reunião de planejamento onde lá vai ser definido que dia que nós vamos começar essa obra. Tá? Então isso é um marco muito importante. Já da nossa parte aqui, depois que nós recebemos o projeto, nós temos aí um prazo para entregar. Nós temos essa visita técnica, né? A gente coloca como marco para a gente executar também. Então, eles marcam a visita técnica e nós realizamos o envio do orçamento. Nós temos um prazo para enviar esse orçamento, nós temos um prazo para enviar o cronograma, nós temos um prazo de requisição de material assim que for aprovado. E também nós temos a chegada desse material, são marcos importantes. Depois desses marcos importantes, nós começamos aí a executar o projeto. Então, as premissas é tudo aquilo que antecede aí a execução do projeto. Então, agora, nesse momento aqui, eu mostrei para vocês qual é a estrutura desse cronograma e como que a gente vai trabalhar, com quantos níveis. São 5 níveis, tá? Desde o nível 0, tá? Nível 1, 2, 3, 4 e 5 níveis. Então, esse vai ser o padrão, ok? Quando você for fazer um cronograma, você vai ter que fazer dessa forma. Aí eu vou te explicar por que você tem que fazer dessa forma, porque a gente vai gerar, né, através dessa estrutura, nós vamos gerar uma etapa, uma subetapa que vai ser muito importante lá para os dashboards do cronograma, tá? Desse modelo de cronograma, que você vai dar o avanço e ele vai mostrar para você lá no dashboard por etapa. A etapa da contratante, como é que está a etapa, quantos por cento previsto contra concluído. Então, no cronograma ele vai mostrar tudo no relatório, nos dashboards, ele vai mostrar todo esse retorno aí para você, toda essa visão macro, tanto para você como para o cliente, para a gente não estar se perdendo. Ok? Então, muito importante. Vamos ver aqui nessa outra coluna de precedência, tá? Também a gente vai usar essa coluna de precedência. Vamos utilizar também essa coluna é nativa, tá? Essas duas são nativas do Project. Já essa coluna de previsto, ela não é nativa. Tá aí a coluna texto 18 e nós temos também uma fórmula nela. Depois eu vou explicar para vocês direitinho sobre essa fórmula, ok? Mas essa fórmula lá daí o percentual previsto com base na duração, não é no quantitativo de material, ok? Mas para frente a gente vai desenvolver aí também um percentual previsto e concluído para a questão do material, com base no material. Já essa coluna de percentual concluído, ela é nativa do MS Project. Depois nós temos aí uma coluna nativa também do MS Project, duração de linha de base. Nós alteramos aí o título. Já mostrei para vocês como é que altera esse título. Nós clicamos com o botão direito em cima da coluna, no cabeçalho da coluna. E aí você pode vir aqui em configurações de campo e colocar aqui no título, tá? Então nós colocamos aí dur.lb, que significa duração de linha de base. Ok? Essa outra também é uma coluna nativa, também nós alteramos o título para dur.tendência. Essa outra coluna aqui é uma coluna também nativa, ela é início da linha de base e nós também alteramos o título para ini.lb, início de linha de base. Essa outra também é uma nativa, término de linha de base, nós colocamos ter.lb.
Aqui, já nesse título aqui, nós colocamos só INI, mas ela é uma coluna também nativa, ela é o início. E aqui é o término. A coluna término também é uma coluna nativa, nós colocamos aí o título como ter.tendência. E nós deixamos aí em visual até aqui nessas últimas duas colunas. Isso, nesse caso aqui, é para dar o avanço no cronograma, ok? Para dar o avanço no cronograma e também para a criação do cronograma no início. Mas para dar o avanço a gente usa, para imprimir também, a gente usa praticamente essas colunas. Para dar o avanço, nós usamos essa coluna inicial, ela também, terminando aqui das colunas, tá? Aqui é uma coluna, ela é também nativa do Project. Nós colocamos inis real. Aqui nós colocamos nós colocamos término, vou colocar aqui, alterar, ponto tend. Então, pronto, nós colocamos dessa forma. Término de tendência. Vou configurar aqui rapidinho. Vou colocar só ter. Então, término de tendência, início real. Nós deixamos à vista aí, quando for dar o avanço no cronograma, nós deixamos ela à vista. Então, quando nós formos dar o avanço no cronograma, nós usamos tanto essa coluna de início real, término real, e também aqui a coluna aqui de percentual concluído. E também usamos às vezes o Gantt também, para dar esse avanço, mas na frente a gente vai falar sobre isso. A princípio nós estamos aí apresentando para você só o layout do cronograma. Quando nós formos imprimir esse cronograma, nós podemos imprimir ele geral, ok? Nós podemos abrir todos os níveis. Para abrir os níveis aqui, né, para expandir os níveis do cronograma, eu vou excluir aqui, vou ocultar essa coluna de nível de estrutura de tópico. E para expandir todos os níveis, você pode vir aqui, tá, nessa área aqui, que é a área de ela é a área de ferramentas de acesso rápido. Essa área aqui, ó, tá? Ferramentas de acesso rápido. Ou você pode clicar aqui, que a gente já incluiu ela aqui na forma padrão, ela não vem nada aqui. Você pode incluir também, tem formas. Então, se eu quero colocar no nível 2, né, você faz dessa forma. Você pode imprimir o teu cronograma de forma macro, dessa forma, no nível 2, ok? E aí você pode ocultar também esses aqui. Só clicar Delete. E aí você pode apresentar ele dessa forma aqui, ó. Apenas dessa forma. Pode imprimir. E aí entregar para o seu cliente, ok? Aqui para esse Gantt você vê que ele apareceu que meio desconfigurado aqui. Você pode configurar para aparecer todo o Gantt. E geralmente quando é assim eu venho aqui em exibir e clico em inteiro, ok? Ele aparece todo o Gantt. E aí você pode imprimir. Ó, agora já apareceu aqui. E aí, para não aparecer essa parte aqui vazia, você pode estar mudando aqui, ó, nesse processo aqui. Então aqui ele está indo até o dia 28 de outubro. Você pode colocar um pouco mais, aqui 10 de outubro. Vamos botar aqui 10 de outubro. Vou colocar aqui 10 de 10 de 2025, e aí ele vai sair toda essa parte aqui, ó. Vendo? Agora ficou melhor. Então dá para olhar de forma macro, né? Todo o Gantt junto com o cronograma, você pode imprimir. E aí ele tem essas configurações aqui também, quem é o engenheiro, ó, quem é o engenheiro da obra, quem é também o planejamento, engenheiro de planejamento
tanto o técnico como o engenheiro de planejamento, engenheiro como o técnico de planejamento. E aqui tem aqui alguns indicadores, né, que a gente colocou também no cronograma, que ele indica aqui sobre as atividades aqui, ó. Lá na aderência ele fala sobre isso aqui, né? As atividades estão atrasadas, em branco vai estar atividades futuras, em verde vai estar atividades realizadas e em amarelo próximas a vencer, ok? O cabeçalho, tá? Só podemos colocar aqui também os ícones da sua empresa e tanto da contratada como da contratante. Bacana, pessoal. Então, essa aqui é a nossa configuração do cronograma. Esse cronograma aqui é o Master Chrono. Master Chrono, ok? Nós estamos com 26 minutos de aula. Essa daqui é a configuração do cronograma. Te falei sobre essas colunas, ok? E vamos aqui na parte ainda de impressão, tá? Se você for imprimir, para operar essas configurações aqui, tanto de cabeçalho como de rodapé, você pode vir aqui em configurações de página e aqui vai estar, ó, margem, né? As margens. No cabeçalho, você pode clicar aqui, por exemplo, para a esquerda, né? A gente vai configurar aqui o cabeçalho para a esquerda. Na esquerda vai estar aqui esse ícone. Então vamos lá, esquerda. Então vai estar o ícone aqui, você pode estar mudando ele. Okay? Tá colocando, inserindo outro ícone, tá? Só vir aqui e inserir figura. Você pode também, do lado direito, inserir também, tá? Você pode inserir o logo da sua empresa. E aqui na parte central, nós colocamos aqui, aqui é como se fosse uma forma personalizada, ok? A gente colocou aqui concatenando, né? Concatenando a data com o escopo ali, que é o nome do arquivo, né? O nome do arquivo que nós temos salvo lá na pasta. Então ele vem para cá e também já aparece da página. Colocamos aqui da página quantas páginas tiver, né? Tem página 1, só tem uma página esse cronograma, porque nós exibimos ele de forma macro, ok? Então já no rodapé nós temos também, para a esquerda nós temos aqui esses nomes que estão aqui no canto, ó, que é o engenheiro de planejamento e o técnico de planejamento, que são responsáveis. E do lado direito nós temos aí engenheiro civil. E no centro nós temos aí a parte que a gente colocou aqui como fosse uma imagem, tá? Uma imagem onde tem aí como se fosse uma legenda, ok? Essas atividades críticas eu tirei e deixei só a aderência mesmo, que é esse ícone aqui. Então esse aqui a gente pode até tirar ou deixa aqui, que qualquer hora dessa a gente vai exibir. Mas por enquanto vamos deixar. Vamos dar OK, cancelar, só para você entender. Parte de legendas, não vamos mexer. A legenda eu poderia colocar aqui, né? Mas a gente achou melhor colocar no rodapé, bem embaixo aqui a legenda, bem no meio. Módulo de exibição. Ajustar a escala de tempo ao fim da página. Então a gente deixa dessa forma aqui, ok, pessoal? Só para vocês entenderem melhor. Então essa é a configuração de impressão. Então é isso, pessoal. Aqui a gente vai finalizando essa parte do layout aí do cronograma, mostrando para vocês e explicando cada coluna.